Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando aqui de trazer mais uma palavra, de trazer mais louvores a Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor será dado sempre ao nosso Deus. Nós estamos com o Salmo 75, versículo 1, que diz assim: nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Deus sempre faz coisas maravilhosas no nosso meio. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse momento, pedir a tua bênção, Deus. Deus, eu quero colocar os irmãos que estão em casa, a irmã Nila, o irmão André, que está nos ajudando nessa tarde, o irmão José Oliveira, e abençoar a todos que não puderam ouvir por algum motivo, Deus, que estão em casa nessa tarde de domingo. Muito obrigado, Deus, que o Senhor esteja restaurando a saúde daqueles que estão enfermos. Nós colocamos que tudo que acontecer nesta tarde que venha do coração do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém? Vamos louvar o Senhor? Amém, irmãos? Tem coisa boa chegando. Eu digo que coisa boa já chegou aqui. Glória a Deus. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 2, do 41 ao 52. Coisa boa já chegou aqui
que é o louvor para a honra e glória do nosso Deus. E também agora chegou a palavra de Deus. E a palavra de Deus em Lucas capítulo 2, versículo do 41 ao 52, inicia assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo das pessoas que vinham voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram para Jerusalém para encontrá-lo. 3 dias depois, o encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos, procurando você. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que Jesus disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Existe a linguagem clássica que diz assim: e Jesus crescia em estatura e sabedoria. E aqui diz que tanto Deus como as pessoas gostavam de Jesus cada vez mais. Não tem como não gostar de Jesus. E o que é que nós tiramos de lição desse texto, né? Porque Deus tem um compromisso com esse povo de Israel. Por quê? Esse povo tem a sua idade com a palavra de Deus, com aquilo que Deus ordena na sua vida. Eles todos os anos iam para a festa da Páscoa, comemorar aquela passagem, mesmo de sofrimento, mas de alegria, de volta para casa. E no versículo 46, vamos ler o versículo 46 aqui, diz assim: 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. O que tiramos dessa pergunta, dessa lição? Qual é a lição que nós vamos tirar desse versículo? Se a gente conversar com qualquer pessoa que seja assim, pessoas da comunicação, e perguntar assim: quando você tiver com alguém, o que é que você deve fazer conversando com essa pessoa? A pessoa vai dizer assim: primeiro, ouvir. E segundo, fazer perguntas. Não precisa dar uma de sabido ou sábio e responder e falar. E foi assim, e era assim que era Jesus. Ele ouvia e fazia perguntas, é o que está aqui na palavra. Isso daqui é para que a gente aprenda e traga para o nosso dia a dia e para o dia a dia da nossa casa. E aqui está cheio de lições, né? O versículo 48, vamos para o versículo 48 aqui, que diz assim: quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos. Maria, com aquele coração de mãe, preocupada com Jesus. E o interessante, irmãos, é que nós, espiritualmente falando, sempre estamos
despreparados, despercebidos, né? Porque aqui, mais na frente, vamos ler o versículo 50 agora, que ele responde essa pergunta, diz assim: mas eles não entenderam o que ele disse. Os pais de Jesus não entenderam, porque na hora que ele disse assim, mas eu tinha que estar aqui na casa do meu pai, eles não entenderam, porque os pais de Jesus para Maria e para José eram de fato eles, biologicamente falando, mas Jesus dizia que estava lá na casa do Pai, do Papai do céu, do Pai Deus. E quando alguém fala espiritualmente com a gente, normalmente nós não entendemos. Nós temos nesses dias de live aí, nós tivemos diversas mensagens que nós falamos sobre isso. E uma delas é quando Jesus diz para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Aí um deles, que eu não me lembro qual, disse assim: será que ele está reclamando porque a gente só tem um pão aqui no barco? E Jesus disse: rapaz, quantas pessoas se alimentaram em uma das 2 vezes que eu fiz a multiplicação dos pães? Aí ele respondeu: 5.000. E por que você está preocupado com um pão para 3 pessoas? 4 comigo. Será que a gente não tem condições de multiplicar esse pão? Mas o que Jesus quis dizer é que os discípulos estavam com Jesus, mas não estavam espiritualmente prontos. E eles não entendiam aquilo que Jesus estava falando. Quando nós estamos na brecha, em oração, nós entendemos, nós sentimos paz e entendemos a linguagem de Deus perante cada um de nós. O 51 diz assim: então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. Jesus não se envaideceu naquele momento. Ele não disse assim: olha, eu sou o Filho de Deus, eu sei o que estou fazendo, eu só vou para casa quando terminar aqui esse seminário. Jesus não. Jesus levantou, com certeza agradeceu a oportunidade aos doutores da época e pegou a estrada com seus pais, como a Bíblia fala aqui, obedecendo a eles. E tem uma coisa importante aqui que Maria fazia, na segunda parte do mesmo versículo, né? Ele voltava sendo obediente a eles, e a sua mãe guardava tudo isso no coração. Olha que coisa interessante. Ela agora já estava ficando ligada, ela agora já estava começando a entender as coisas espiritualmente. E as coisas de Deus nós devemos sim guardar na nossa mente e no nosso coração. É isso que Deus quer. E o versículo 52, para a gente fechar a nossa mensagem de hoje, diz assim: conforme crescia Jesus, crescendo também em sabedoria, tanto Deus como as pessoas gostavam de Jesus. Veja só, e o que é que acontece? Por que as pessoas gostavam de Jesus, né? As pessoas viam simplicidade. Eu creio que cada um que está assistindo nesse momento deve gostar das pessoas simples, deve gostar das pessoas que não têm vaidade, que não tomam partidos, que não têm interesses próprios, particulares, que só interessam a eles mesmos. Não, eu creio que Jesus se comportava da melhor forma possível. Por isso, tanto Deus quanto as pessoas gostavam cada dia mais de Jesus. E tem uma coisa, para a gente fechar a mensagem de hoje, que faz a gente cada dia gostar mais de Jesus, se aproximar mais de Jesus. Isso chama-se oração. E o interessante é que isso abre as oportunidades para todos os dias
nós termos alguém para passar o amor de Jesus para essa pessoa. Que Deus possa colocar essa palavra no nosso coração, na nossa mente, para que a gente continue ligado no Espírito Santo de Deus. É dessa forma que Deus quer cada um de nós. Deus abençoe a todos.